Leremos nesta hora para nossa meditação o texto do Salmo 145, versículo 4. Salmo 145, versículo 4. Diz assim: Uma geração contará à outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Vou repetir. Uma geração contará à outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. De pai para filho. Vamos orar. Eterno Deus, voltamos à tua presença em oração para neste momento suplicar que o teu Espírito nos fale aos nossos ouvidos e aos nossos corações. Tua palavra é preciosa para nós, dela necessitamos para a sobrevivência espiritual. Fala-nos, anima-nos, corrige-nos, em nome de Jesus. Amém. Você é bom de geografia? Então vamos ver, hein? Então se você for bom mesmo de geografia, você deve saber onde fica Pitcairn. No mapa do mundo você consegue identificar Pitcairn? Vou dar uma dica. É uma ilha que fica no meio do Oceano Pacífico e ela fica assim entre a Argentina e a Austrália, talvez seria melhor dizer Argentina e Nova Zelândia, que é o país primeiro, indo da Argentina naquela direção. Então, fica ali no meio, e para você ter uma ideia, para chegar nessa ilha, a ilha de Pitcairn, você demora 8 dias de navio saindo da Nova Zelândia para lá. Não é saindo daqui não, é saindo da Nova Zelândia para ir lá. Então são 8 dias de navio. Por que eu estou falando de Pitcairn? É porque existe uma história belíssima contada a respeito desta ilha. A história começa numa outra ilha, então por um momento vamos esquecer Pitcairn e vamos concentrar nossa atenção na ilha do Tahiti. Tahiti pertence a um arquipélago, várias ilhazinhas ali, no que formam o que se chama de Polinésia Francesa. Polinésia Francesa, Tahiti, tem outras, tem Bora Bora, tem outras, mas Tahiti é a mais conhecida, é a mais famosa, porque dizem é paradisíaca, e é tão paradisíaca essa ilha, que quem ali chega não quer mais dali ir embora. E em 1789 aconteceu exatamente isso ali. Chegou ao Tahiti um navio inglês chamado Bounty com 44 tripulantes, 44, digamos, marinheiros, todos ingleses. E eles chegaram e ficaram deliciados com o paraíso que o Tahiti representa, encantados com as praias, com o mar, com o clima, e mais importante ainda, ficaram encantados com as jovens belas e nativas, né? Cabelo liso, morenas, eles ficaram doidinhos, os ingleses. E ficaram alguns dias, e aí, finalmente, o capitão daquele navio disse: hora de ir embora, vamos embora, pessoal. E cadê que o pessoal queria ir embora? Não quis ir embora, ainda o povo, os tripulantes, se revoltaram contra o capitão, e no dia 26 de abril de 1789, algumas outras fontes dão 28 de abril, mas 26 de abril, houve uma revolta contra o capitão, e o capitão e mais 18 que não aderiram à revolta foram obrigados a entrar num bote aberto e foram empurrados para a praia, para longe. Felizmente esses 19 homens nesse bote conseguiram sobreviver remando, sabe Deus como, e depois de quase um ano,
11 meses na verdade, em março de 1790, eles chegaram à Inglaterra, sãos e salvos. Milagre. Mas voltemos então agora à ilha dos que ficaram, os revoltosos que ficaram lá. Dos que ficaram na ilha, 9 deles pensaram assim: bom, os ingleses virão atrás de nós e é melhor a gente cair fora daqui. Pegaram o navio que eles haviam sequestrado, entraram no navio e foram para uma outra ilha. Uma ilha que fica aparentemente pertinho, mas são 2.000 quilômetros, mais ou menos 2.100 quilômetros de distância do Tahiti. E eles colocaram então, levaram consigo 6 nativos ali do Tahiti, levaram 10 mulheres e uma jovem de 15 anos, todos eles da etnia polinésia, ou seja, nativos. Então chegou esse grupinho à ilha de Pitcairn. E depois de algum tempo na nova ilha, todos os homens praticamente morreram, com exceção de um deles, chamado John Adams. Morreram por quê? Se meteram em brigas, em bebedeiras, e se desentenderam, se mataram. Então só ficou um homem chamado John Adams. E Adams acabou cuidando de todas as mulheres e das crianças também. E para evitar problemas futuros com a polícia inglesa, se ela aparecesse, ele mudou seu nome para Alexander Smith. Pois bem, John Adams, ou Alexander Smith, no baú de um dos marinheiros, daqueles 19 que eles despacharam para o alto mar, no baú de um deles, Adams achou uma Bíblia. Ele encontrou uma Bíblia, e é aí, meus queridos irmãos e amigos, que a história de Pitcairn começa a ficar bela e se torna belíssima. Adams começou a ler a Bíblia, mergulhou na leitura do livro dia e noite. Com esse mergulho ele acabou se convertendo a Cristo, e em se convertendo a Cristo ele ensinou a Bíblia para os habitantes da ilha, ensinou-os a ler, porque onde a Bíblia chega o analfabetismo pede o boné e sai de fininho. Ensinou-os a ler, ensinou a Bíblia às mulheres e às crianças. E o tempo foi passando, 20 anos passaram, e em 1808, coincide o mesmo ano que Dom João VI chegou aqui ao Brasil, em 1808, um navio, um veleiro americano chamado Topázio, procurando baleias, acabou encontrando a ilha de Pitcairn. E o que eles acharam, o que os americanos do navio Topázio acharam em Pitcairn é simplesmente maravilhoso. Essa história é tão bonita que ela já foi transformada em poema, em romance, em filme, e há dezenas de livros sobre ela, milhões de páginas na internet sobre essa história. Resumindo, a beleza de Pitcairn é a seguinte: quando o navio, o veleiro americano Topázio chegou ali, encontrou uma sociedade inteiramente organizada nos moldes do Evangelho. E aí, veja só, não foi preciso construir prisão, porque na ilha não havia crime, não havia médico nem remédios. Não foi preciso construir hospital, porque na ilha não havia doença. Ou seja, aqueles crentes adotaram um estilo de vida tão saudável que não ficavam doentes. Não foi preciso construir hospício, porque não havia na ilha insanidade. Não havia analfabeto, não havia bebida alcoólica, nem nenhum outro lugar do mundo. A vida humana e a propriedade particular estavam mais seguras. É isso que a Bíblia faz. Isto que a palavra de Deus propõe para a nossa sociedade.
A sociedade brasileira, queridos, seria uma outra, seria de outro nível, de outra estirpe, teria outra qualidade de vida, se a palavra de Deus cativasse os pensamentos dos brasileiros e lhes dominasse o coração. Dizem que esse exemplar da Bíblia, que foi causa dessa revolução santa toda, esse exemplar pode ser visto ainda, ele está numa exibição numa igreja lá na ilha, numa igreja da ilha de Pitcairn. Bom, de Pitcairn voemos de volta para a nossa terra. Vamos desembarcar aqui em plena pandemia e vamos descobrir que nós aqui também padecemos de um mal muito grande. E esse mal não é a Covid-19, por mais mal que ela propicia, mas o mal de que estamos falando é o fato de que a palavra de Deus não está sendo observada. O texto que eu li diz: uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Uma geração contará a outra. O mal de que estamos padecendo hoje, queridos irmãos, é que uma geração não está contando para a outra os atos poderosos de Deus. Uma geração está se omitindo, não está anunciando, não está falando das maravilhas que o Senhor tem operado. E o resultado triste e lamentável é o decréscimo de crentes nas igrejas, na sociedade. Nós temos uma amiga que foi professora do SEC, ela está aposentada agora. SEC é Seminário de Educadoras Cristãs, e também no Seminário do Norte. Ela se chama Glaucília Perrucci Martins, e ela fez pesquisas para a obtenção do seu grau de mestrado em antropologia, já há alguns anos. E ela estava uma vez me dizendo, numa das nossas convenções, encontrei-a, e ela disse que fez pesquisas em famílias, importantes famílias e núcleos familiares batistas da região do Nordeste. E a conclusão a que a pesquisa dela a conduziu é que depois de 3 gerações, a fé cristã começa a desaparecer daquela família. Ou seja, o pai é crente, o filho também, mas o neto já é duvidoso. A condição do neto já é duvidosa. Então, onde é que nós estamos falhando? A pergunta que se impõe é essa: onde que nós estamos falhando? Estamos falhando justamente no Salmo 145, versículo 4. Uma geração contará a outra das tuas obras. Uma geração contará a outra. E eu então queria pensar com os irmãos nesta manhã, rapidinho, sobre essa transmissão, uma geração contando para outra, a importância da transmissão do conhecimento religioso, a importância de evangelizar os filhos, a importância de orar pelos filhos, a importância de testemunhar junto aos filhos. E a primeira coisa que vamos verificar é que a transmissão do conhecimento religioso se dá pelo ensino. A transmissão do conhecimento religioso se dá pelo ensino. Meus queridos, o lar cristão, o lar em si é uma escola. E todo lar cristão deveria ser uma escola religiosa, uma escola cristã. E por que o lar é uma escola? Porque ninguém nasce sabendo. Nós temos que ensinar aos nossos filhos tudo de que eles precisam para sobreviver neste mundo. Precisamos ensinar a eles, por exemplo, os cuidados com a higiene pessoal. Se deixar, o menino fica sem tomar banho. Se deixar, o menino odiará e evitará escovar os dentes. Então nós temos que ensinar, quase que obrigando, né? Quase que obrigando. Então temos que ensinar a higiene pessoal. Nós temos que ensinar os nossos filhos a falar corretamente o nosso idioma. Os pais são os primeiros professores, senão o menino vai falar arubu em vez de urubu. Temos que ensinar as crianças a falar corretamente, temos que ensinar as crianças a evitar o perigo neste mundo,
Os pais é que transmitem esta noção para eles. Temos que ensiná-los a obedecer o pai e a mãe, a respeitar os mais velhos, a não falar palavrão, a serem bondosos com os animais. Então você vê um menino batendo no cachorro, você tem que chamar a atenção do menino. Não faça isso, o que é isso, menino? Então você participa, você partilha o conhecimento para os seus filhos. Nós temos que ensinar as crianças a responder com mansidão. Por que não? Nós temos que ensinar para elas para as crianças, que Deus é amor. Você está ensinando isso para os seus filhos, que Deus é amor? Também ao lado disso ensine que Deus é justiça. Por que só amor? Por que só justiça? As duas coisas Ele é. Ensinemos as duas coisas. Lembra que Deus mandou Moisés instruir o povo? Nós vemos lá em Deuteronômio capítulo 6, versículos 6 e 7, estas palavras preciosas de Moisés ao povo de Israel. 6 e 7. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado em casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, constantemente você vai estar ensinando essas coisas para os seus filhos. E no futuro, versículo 20 até o versículo 25, diz assim: no futuro, quando teu filho te perguntar: papai, que significam os testemunhos, estatutos e preceitos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Responderás a teu filho: meu filho, senta aí, vamos contar uma história para você. Veja só, é uma geração contando para outra. Éramos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa, e diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito, contra o faraó e contra toda a sua casa. Vai contando, papai. E nos tirou de lá para nos estabelecer e nos dar a terra que havia prometido a nossos pais com juramento. O Senhor nos ordenou, meu filho, que obedecêssemos a todos esses estatutos, que temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso bem. Temer a Deus é sempre para o nosso bem, meus queridos. Em todo o tempo, para que Ele nos preservasse em vida como estamos hoje. Nossa justiça será cumprir com cuidado todos esses mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Está vendo? Então é isso aí, o pai ensina para o filho, e o filho depois, quando tiver os seus próprios filhos, transmitirá àquela sua geração aquilo que ele recebeu da geração anterior, que recebeu dos seus pais. É evidente, queridos irmãos, que o ensino precisa ser com inteligência e adequado para a faixa etária da criança. Há um tempo para se ensinar todas as coisas às crianças, e os pais sábios são aqueles que vão ensinando à medida que a criança vai tendo condições de receber e de apreender. Há uma história de uma menina muito famosa, holandesa, chamava-se Corrie ten Boom. Eu gosto muito da biografia dela. Ela era holandesa, nascida e criada na cidade de Haarlem, que é uma cidade que fica uns 20 minutos próxima de Amsterdã, 20 minutos de trem. E o pai de Corrie era um relojoeiro muito famoso na cidadezinha de Haarlem. E ele ia toda semana a Amsterdã com uma caixa, com uma mala cheia de relógio, ferramenta, tudo mais. Ele ia lá para resolver os problemas. E quando a menininha tinha 10 para 11 anos, ela ia com ele de trem. E um dia, durante a viagem, ela resolveu perguntar alguma coisa para o seu pai. Ela havia lido na escola um poema em que aparecia a palavra sexo. 10 para 11 anos. E ela ficou com vergonha de perguntar aos seus colegas, de perguntar aos professores. E aí ela resolveu perguntar ao pai.
E eu faço um parêntese aqui, meus queridos, para dizer que isso revela a grande oportunidade que os pais têm na vida de serem instrutores das crianças em todas as áreas quanto possível. É muito bom quando os filhos confiam nos seus pais ao ponto de lhes perguntar aquilo que lhes perturbar. E ela perguntou para o pai: papai, o que é sexo? E o pai ficou em silêncio por algum tempo, até terminar a viagem. Quando o trem parou na estação de Amsterdã, todo mundo descendo, o pai pediu à filha que carregasse para ele a mala. Só que a mala estava pesada para uma menina de 10 anos. E ela tentou e falou: papai, não estou conseguindo não estou conseguindo pegar essa mala não. Aí o pai aproveitou, veja que sabedoria, aproveitou aquele momento para ensinar o seguinte: minha filha, você hoje não está conseguindo levantar essa mala, mas vai chegar um tempo na sua vida quando você terá braços mais fortes e você vai conseguir levantar essa mala, porque você vai crescer. É a mesma coisa com a palavra sexo. Eu não vou conseguir explicar a você agora, mas um dia, quando você crescer, você vai saber. E Corey escreve na sua autobiografia que esta resposta a satisfez plenamente, não se perturbou mais com o assunto. Então, meus irmãos, ensino é fundamental. Uma geração contará a outra das tuas obras. Esta nossa geração precisa ensinar a que vem as obras maravilhosas do Senhor. Mas não apenas o ensino. Em segundo lugar, a transmissão do conhecimento religioso se dá pelo envolvimento. Se a igreja é agência do reino de Deus, e ela é, a minha pergunta é: por que não envolver as crianças nas atividades da igreja, que é a agência do reino de Deus? Por que não estimular as crianças? Por que não levar as crianças a participarem do trabalho do Senhor? É isso que a gente deve fazer. Levar as crianças a participar dos cultos, ensinar a elas o valor, a importância da reverência no culto, a importância de estar presente no culto, a importância de contribuir. Aliás, eu acho até muito inteligente de alguns irmãos aqui, eu tenho visto quando estamos em culto presencial, alguns irmãos dão aos seus filhinhos pequeninos uma moeda, um envelope da contribuição, para que as crianças venham à frente e elas mesmas contribuam. Estão ensinando coisa maravilhosa para as crianças. Elas já vão aprendendo com isso, que a obra do Senhor não é sustentada por anjos, nem por milagres, mas ela é sustentada pelo compromisso dos filhos de Deus. O envolvimento também, irmãos, passa pelo cuidado que os pais devem ter com os comentários a respeito da igreja que são feitos em casa. Comentários acerca da igreja feitos em casa. Aliás, nenhuma palavra amargurada deveria sair dos nossos lábios, jamais, com criança perto ou sem criança perto. E com criança perto, então, mais ainda, ou menos ainda, deveriam sair palavras amarguradas dos nossos lábios. Por quê? Porque Deus ouve tudo o que nós dizemos, porque a palavra dele reprova esse comportamento, e também porque os filhos estão registrando tudo aquilo que está acontecendo à volta deles, embora pareça que não. Embora pareçam desatentos, eles estão registrando tudo aquilo que você, pai, está comentando com a sua esposa, você, mãe, está comentando com seu marido. Registrando. Então, o envolvimento das crianças é muito importante, mostrar às crianças que a igreja não é um projeto humano, que a igreja não é do pastor, não é dos diáconos, a igreja é de Cristo, e quando a gente vai estar no culto, é como a gente
como o salmista, a gente se alegra como o salmista que diz: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Mas além de ensino e além de envolvimento, há uma terceira e última coisa que a transmissão do conhecimento religioso exige. Terceiro lugar, a transmissão do conhecimento religioso se dá pelo exemplo. Pelo exemplo. Irmãos, o ensino é inútil, ineficaz, se não for acompanhado do exemplo. O envolvimento também resultará infrutífero se faltar o exemplo. É um refrão entre os professores, em geral, eles repetem muito esta frase: a melhor escola é o exemplo. A melhor escola é o exemplo. Irmãos, não adianta repetir: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Você já deve ter ouvido algum pai falando isso. Eu sempre falo para os meus filhos lá em casa: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Irmãos, isso na língua portuguesa, esse comportamento tem uma palavra própria para ele. Chama-se hipocrisia. Dizer para as crianças: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Pai que traz o filho para a igreja, deixa ele no portão e vai embora e deixa o filho aqui, para que o filho receba a instrução religiosa. Hipocrisia. Está faltando ser exemplo. Falta ser exemplo, e o argumento mais convincente é justamente o exemplo. O Senhor Jesus nos ensinou assim. Ele poderia ter dado muitas aulas sobre humildade, sobre lavar os pés uns dos outros. Ele poderia recomendar aos discípulos uma excelente bibliografia sobre lavar os pés. No entanto, em sua perfeita e poderosa pedagogia, o que ele fez? Num dado momento da refeição, ele se levantou da mesa, pegou uma toalha, pegou água e se ajoelhou perante cada um deles. Tarefa reservada aos escravos. E Jesus fez isso. Lavou um por um os pés dos apóstolos. E depois dessa aula prática, aí vem a teoria de Jesus, conforme registrado em João capítulo 13, versículo 15, onde ele diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Como eu vos fiz, façais vós também. Faleceu em 1998, um professor italiano que foi professor na Califórnia há muitos anos, e ele ficou muito famoso no mundo todo porque ele escreveu muitos livros e publicou muitos artigos num jornal muito conceituado que é o The New York Times. Ele se chamava Felice Leonardo Buscaglia, mais conhecido como Leo Buscaglia. E ele tem uma frase muito interessante sobre isso que estamos falando agora. Ele disse: a única coisa de valor que podemos dar às crianças é o que somos e não o que temos. A única coisa de valor, realmente, queridos irmãos, e olha que esse italiano, que me conste, não era crente. A única coisa de valor que podemos dar às crianças é o que somos e não o que temos. Uma geração contará a outra das tuas obras, uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Eu gosto de uma história que eu poderia chamá-la de história da cadeira vazia. Se você ainda não conhece a história da cadeira vazia, aí vai. Era um homem, um ancião, faleceu, e ele tinha 2 filhos, e deixou uma casa para os 2 filhos dividirem como herança.
E os dois filhos então, depois do velho falecido, eles marcaram um dia e foram lá ver a casa e acertar e combinar preço, essas coisas todas. E eles andaram pela varanda, e quando andaram pela varanda, eles viram uma cadeira na varanda, uma cadeira de balanço. E aí um falou assim: sabe de uma coisa? Nós não podemos vender esta casa. Aí o outro, como se já querendo dizer a mesma coisa, disse: eu também tive a mesma ideia quando olhei para esta cadeira. Eu me lembrei que papai se assentava nela e lia a Bíblia para nós, fazendo culto doméstico, e nós nos ajoelhávamos em redor dessa cadeira, enquanto papai nos dirigia a Deus em oração. E os dois ali lembrando do velho que partiu, lembrando do exemplo bom que este ancião deixou para os seus filhos, ali tomados da mais pura emoção, meus queridos, os dois se ajoelharam em volta da cadeira vazia. E ali mesmo se entregaram a Cristo. Fico pensando que talvez aquele velho tenha orado a vida toda pela conversão desses meninos, desses seus filhos. Talvez tenha tentado falar para eles da importância das coisas espirituais, mas os ouvidos deles estavam fechados. E foi preciso então partir e eles verem aquela cadeira vazia, para se lembrarem das boas experiências que o Pai propiciara em lendo-lhes a Bíblia. Meus amigos, não há tesouro maior que você e eu podemos deixar para os nossos filhos do que ler a palavra de Deus, contar histórias da Bíblia para eles, ler, orar com eles, chorar com eles. Talvez aquele pai tenha orado a vida inteira e tenha partido sem ter visto os seus filhos convertidos, mas depois de muitos anos, aquela cadeira vazia se tornava um púlpito, evocando a lembrança de uma piedade sem hipocrisia, dando início a uma autêntica transformação espiritual. Eu quero perguntar a você nesta manhã: como está a sua cadeira? Você tem uma cadeira onde você lê a Bíblia? Como vai a sua vida devocional? Como está a sua vida de oração? Você tem orado pelos seus filhos, tem orado pelos seus sobrinhos, tem orado pelos seus netos? Uma geração contará a outra das tuas obras e anunciará os teus atos poderosos. Você tem feito isso? Os israelitas falharam nisso, falharam feio, especialmente no tempo dos juízes, registra a Bíblia. E a minha oração nesta manhã é que esse fracasso dos israelitas não se repita entre nós. Ensinemos, envolvamos e sejamos exemplo para as próximas gerações. Curve a sua cabeça. Eterno Deus, autor e consumador da fé, Senhor realizador de obras miraculosas, bendizemos o Teu nome por aquilo que és, por aquilo que fazes, por aquilo que nos prometes e que nós podemos esperar e cuja concretização podemos esperar da Tua parte. Continua, Senhor, cuidando de nós, mas não só do nosso físico, do nosso emocional, mas sobretudo do nosso lado espiritual. Ajuda-nos a não negligenciar a vida devocional, a oração com os nossos queridos filhos, netos. Ajuda-nos a sermos bons exemplos para eles. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.